Hoje, ao nos aprofundarmos nas dinâmicas complexas das linhas de frente entre a Rússia e a Ucrânia, é uma história de mudança, luta e resiliência. Imagine isto: é uma paisagem marcada por conflitos, onde cada centímetro de terra guarda histórias de bravura e manobras táticas. A sétima divisão da Federação Russa, ao lado do 50º do Exército, continua seu avanço ao longo da estrada T-0812. Esta não é apenas uma estrada, é um símbolo de importância estratégica, uma linha vital que já presenciou inúmeras batalhas e hoje marca novos ganhos territoriais. A aldeia de Pertchatki, um nome que ecoa com as memórias de libertação pelas forças ucranianas no verão de 2023, está novamente sob controle russo. Uma terceira transição de poder nesta aldeia, devastada pela guerra, fala volumes sobre a natureza implacável deste conflito. Indo para o norte, a pequena aldeia de Lobkov, também libertada em 2023, se apresenta como o próximo alvo. Grupos de assalto russos marcaram presença nos últimos dias, e as forças armadas ucranianas estão em alerta máximo. A zona cinzenta se expande, sinalizando uma luta iminente pelo controle. O Ministério da Defesa russo alega controle total de Lobkov, embora isso ainda não tenha sido confirmado. A aldeia vizinha de Deporv também está na mira, com as tropas russas tentando uma ruptura. À medida que ambos os lados disputam essas áreas, a paisagem se torna um mosaico de zonas cinzas e vermelhas, cada uma contando histórias de poder contestado e estratégia. Mais ao sul, a aldeia de Maliarbak está sob ataque russo. As ruínas testemunham o avanço implacável, com as forças russas garantindo mais terreno, avançando até Umbirhirbu, 75 km para o norte. No entanto, em Sherbak, nas proximidades, o controle ucraniano persiste, destacando o vai e vem dessa luta contínua. A liderança militar russa, focada e determinada, tem os olhos voltados para a cidade de Zaporizhia, movendo-se lentamente, mas com firmeza. Na região sul, o assentamento de Rosliv enfrenta ataques persistentes das forças russas. Unidades mecanizadas empurram do sudeste, mas soldados ucranianos permanecem firmes, repelindo esses avanços. Apesar disso, as tropas russas conseguiram garantir vários campos e florestas, avançando até 3 quilômetros. Este impulso contínuo altera o equilíbrio, transformando zonas cinzas em vermelhas, indicando controle russo. Para o norte, em Andriivka e Christian-Dnopil, a pressão diminui ligeiramente à medida que contra-ataques ucranianos empurram de volta as forças russas. A zona vermelha se encolhe, oferecendo um vislumbre de esperança em meio ao caos. A parte central de Andriivka vê uma redução no controle russo, um testemunho da resiliência e habilidade tática das forças ucranianas. Enquanto isso, o exército russo enfrenta desafios persistentes em Andrika e Katian-Dnopil, incapaz de reclamar domínio completo. Movendo-se para a seção frontal na estrada T-04, as forças russas se envolvem em combates ferozes. A aldeia de Tarissivka torna-se um campo de batalha, com lutas corpo a corpo em suas partes meridionais. No entanto, ao sul da aldeia, as tropas russas continuam seu avanço, alcançando as fronteiras de Daracivka. O terreno aqui, marcado por florestas e rios, torna-se um tabuleiro de xadrez estratégico, com ambos os lados manobrando por vantagem. No assentamento de Vodjan Drush, grupos russos penetraram, engajando-se em batalhas que ressaltam as altas apostas em jogo. Enquanto mudamos nosso olhar para a aldeia de Alexandropil e Pantelemonífico, a história se desenrola de forma diferente. A 160ª Divisão do 8º Exército emerge como uma força pivotal encarregada de assaltar esses assentamentos. Apesar da intensidade dos ataques, o bombardeio ucraniano dificulta os avanços russos, e a zona cinzenta se expande, refletindo a natureza contestada dessas áreas. As tropas russas, embora presentes, encontram-se sob pressão, seu controle não confirmado. A 150ª Divisão, ao lado da 10ª Divisão, concentra seus esforços em direção a Gistian-Denivka, um movimento que poderia levar a mudanças significativas no controle, desafiando o território ucraniano. À medida que as linhas de frente mudam, o conflito russo-ucraniano permanece fluido, cada dia trazendo novos desenvolvimentos.
A frente de Belgorod, marcada por batalhas em Midovka e Popovka, permanece inalterada, um testemunho do impasse nessas áreas. No entanto, ao sul de Popovka, o controle russo se expande ligeiramente, sugerindo ganhos incrementais. A frente de Kursk conta outra história, com a aldeia de Milavoi novamente em mãos russas. Este recaptura marca uma conquista significativa para as forças russas, enquanto solidificam sua presença, avançando até 2 quilômetros para o oeste. Cada movimento, cada decisão tática, pinta um quadro maior de uma guerra em andamento que desafia uma resolução fácil. À medida que o dia se transforma em noite, o céu se torna um campo de batalha por conta própria. As forças russas implantam 139 drones do tipo Shahed e um míssil balístico, desafiando as defesas aéreas ucranianas. Entre esses, 78 drones são interceptados, enquanto outros caem, destacando a complexa dança de ataque e defesa no ar. Grandes cidades e regiões suportam o peso desses ataques, com a infraestrutura civil na mira. Os danos infligidos ressaltam as duras realidades deste conflito, onde vidas civis estão entrelaçadas com objetivos militares. No pano de fundo deste teatro militar, esforços diplomáticos se desenrolam com urgência silenciosa. Negociações na Arábia Saudita reúnem representantes americanos, ucranianos e russos, buscando caminhos para a paz. As discussões se concentram em garantir passagem segura para navios no Mar Negro e prevenir ataques à infraestrutura energética. A troca de prisioneiros e o retorno de crianças ucranianas deslocadas também estão na pauta, refletindo um compromisso compartilhado em abordar o impacto humano desta guerra. A Casa Branca, em sua declaração, enfatiza o progresso feito nessas conversas, destacando o acordo mútuo para proteger navios comerciais e excluí-los do uso militar. Esse entendimento provisório marca um vislumbre de esperança em uma narrativa de outra forma sombria, um passo em direção à desescalada de tensões no Mar Negro. Além disso, os Estados Unidos se comprometem a facilitar trocas de prisioneiros, visando reunir famílias separadas pelo conflito. Essas medidas, embora incrementais, representam um compromisso com a paz, um testemunho da possibilidade de diálogo em meio ao barulho da guerra. O ministro da Defesa da Ucrânia, Omerov, confirma esses pontos, observando que as discussões continuam, com foco na implementação de uma proibição de ataques à infraestrutura energética. Este desenvolvimento reflete a busca mais ampla pela paz, uma visão compartilhada que impulsiona essas negociações adiante. No entanto, o caminho permanece incerto. Os detalhes de um potencial cessar-fogo são elusivos, particularmente no que diz respeito à infraestrutura energética. O Kremlin também participa das negociações, afirmando pontos-chave relacionados ao Mar Negro e expressando disposição para explorar uma moratória sobre ataques a vários elementos de infraestrutura. Isso inclui refinarias de petróleo, oleodutos e instalações de geração de energia, sinalizando uma potencial mudança de estratégia, um aceno em direção à contenção. A oferta condicional de Moscou de levantar certas sanções, incluindo aquelas sobre exportações agrícolas, indica uma prontidão para se engajar em ações recíprocas, um movimento que pode alterar o cenário geopolítico. As discussões, no entanto, permanecem complexas, cheias de nuances que desafiam uma compreensão clara. O potencial cessar-fogo no Mar Negro, embora promissor, é apenas uma peça de um quebra-cabeça maior. À medida que esses esforços diplomáticos se desenrolam, o mundo observa, esperançoso, mas cauteloso, ciente da natureza frágil das negociações de paz. A implementação desses acordos, o verdadeiro teste de sua eficácia, reside nos dias e semanas que virão. As frágeis linhas de diálogo vão se manter, ou as marés do conflito vão lavá-las. Para aqueles pegos no fogo cruzado, essas negociações carregam o peso da esperança, uma chance de alívio. Ao refletirmos sobre esses eventos em desenvolvimento, é crucial considerar as implicações mais amplas. O conflito russo-ucraniano, com suas ramificações geopolíticas, traz lições para todos nós. É um lembrete das complexidades da guerra moderna, onde a tecnologia e as táticas se entrelaçam com a diplomacia e a resiliência humana. As linhas de frente em mudança, as manobras estratégicas e as iniciativas diplomáticas
destacam a natureza multifacetada deste conflito. É uma narrativa que nos desafia a pensar criticamente sobre a natureza do poder, o custo da guerra e a busca pela paz. Ao ponderarmos esses temas, reconheçamos também as histórias humanas que sustentam esse conflito. Os soldados nas linhas de frente, as famílias deslocadas e as comunidades que se esforçam para reconstruir em meio às ruínas. Suas histórias são um testemunho do espírito humano duradouro, a capacidade de suportar e superar diante da adversidade. Neste complexo tapete de conflito e diplomacia, encontramos fios de esperança, tecidos por aqueles que ousam imaginar um futuro além da guerra. O caminho para a paz é cheio de desafios, mas é uma jornada que vale a pena empreender. Ao concluirmos este segmento, convido você a refletir sobre essas histórias, a se engajar nas complexidades desse conflito e a considerar as implicações mais amplas para o nosso mundo. Ao fazer isso, honramos a resiliência dos afetados e contribuímos para um diálogo que busca entendimento e reconciliação. Obrigado por se juntar a nós nesta exploração. Seu envolvimento, sua curiosidade e seu compromisso em entender essas questões fazem a diferença. À medida que continuamos a navegar por essas histórias, seu apoio é inestimável. Se você achou este relatório perspicaz, por favor, dê um like e considere se inscrever para mais atualizações. Juntos, podemos explorar esses tópicos importantes, promovendo uma comunidade de indivíduos informados e engajados. Até a próxima vez, mantenha-se curioso e engajado, enquanto continuamos a desvendar as narrativas que moldam nosso mundo. Ao nos aprofundarmos nas dinâmicas intrincadas do conflito em curso e no cenário diplomático em evolução, a interação entre operações militares e esforços de paz torna-se cada vez mais evidente. A guerra russo-ucraniana não é apenas um teste de força militar, mas também um desafio profundo à arte da diplomacia. A cada dia, novos desenvolvimentos emergem, remodelando as estratégias e táticas de ambos os lados. As linhas de frente em mudança, as manobras estratégicas e as iniciativas diplomáticas destacam a natureza multifacetada deste conflito. É uma narrativa que nos desafia a pensar criticamente sobre a natureza do poder, o custo da guerra e a busca pela paz. Os eventos em desenvolvimento nos lembram do equilíbrio delicado entre agressão e negociação, onde cada decisão carrega consequências significativas. À medida que as operações militares continuam, o custo humano permanece um lembrete pungente da gravidade desse conflito. Vidas são interrompidas, famílias são separadas e comunidades suportam o peso das hostilidades em andamento. No entanto, em meio a essa turbulência, há vislumbres de esperança, momentos que refletem a resiliência e determinação daqueles que resistem. A diplomacia, embora repleta de desafios, oferece um caminho para a resolução. As recentes negociações na Arábia Saudita, embora complexas, representam um passo em direção à compreensão e ao compromisso. As discussões entre representantes americanos, ucranianos e russos destacam o potencial para o diálogo superar divisões. Essas conversas, centradas em questões críticas como segurança marítima, trocas de prisioneiros e proteção de infraestrutura, destacam a importância de encontrar um terreno comum. O compromisso de garantir passagem segura para navios no Mar Negro e o acordo provisório para limitar ataques à infraestrutura energética refletem um reconhecimento compartilhado da necessidade de desescalar as tensões. Esses esforços, embora incrementais, significam uma disposição para se engajar em um diálogo significativo, um passo crucial em direção à paz. O envolvimento de atores internacionais, como os Estados Unidos, enfatiza ainda mais as apostas globais deste conflito. Seu papel na facilitação de negociações e na defesa de medidas humanitárias ressalta a natureza interconectada dos conflitos modernos. A potencial suspensão de algumas sanções, conforme proposto pelo Kremlin, adiciona outra camada de complexidade a essas discussões. Tais medidas podem abrir caminho para relações aprimoradas, oferecendo alívio econômico e promovendo um ambiente mais propício ao diálogo. No entanto, o caminho para a paz é repleto de incertezas. A implementação desses acordos, o verdadeiro teste de sua eficácia, está nos dias e semanas que virão. As frágeis linhas de diálogo vão se manter
Ou as marés do conflito vão lavá-las? Para aqueles pegos no fogo cruzado, essas negociações carregam o peso da esperança, uma chance de alívio. Ao refletirmos sobre esses eventos em desenvolvimento, é crucial considerar as implicações mais amplas. O conflito russo-ucraniano, com suas ramificações geopolíticas, traz lições para todos nós. É um lembrete das complexidades da guerra moderna, onde a tecnologia e as táticas se entrelaçam com a diplomacia e a resiliência humana. O caminho para a paz é cheio de desafios, mas é uma jornada que vale a pena empreender. Ao ponderarmos esses temas, reconheçamos também as histórias humanas que sustentam esse conflito. Os soldados nas linhas de frente, as famílias deslocadas e as comunidades que se esforçam para reconstruir em meio às ruínas. Suas histórias são um testemunho do espírito humano duradouro, a capacidade de suportar e superar diante da adversidade. Neste complexo tapete de conflito e diplomacia, encontramos fios de esperança, tecidos por aqueles que ousam imaginar um futuro além da guerra. Ao concluirmos esta exploração, convido você a refletir sobre essas histórias, a se engajar nas complexidades desse conflito e a considerar as implicações mais amplas para o nosso mundo. Ao fazer isso, honramos a resiliência dos afetados e contribuímos para um diálogo que busca entendimento e reconciliação. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Seu envolvimento, sua curiosidade e seu compromisso em entender essas questões fazem a diferença. À medida que continuamos a navegar por essas histórias, seu apoio é inestimável. Se você achou este relatório perspicaz, por favor, dê um like e considere se inscrever para mais atualizações. Juntos podemos explorar esses tópicos importantes, promovendo uma comunidade de indivíduos informados e engajados. Até a próxima vez, mantenha-se curioso e engajado, enquanto continuamos a desvendar as narrativas que moldam nosso mundo. Ao nos aprofundarmos nas dinâmicas intrincadas do conflito em curso e no cenário diplomático em evolução, a interação entre operações militares e esforços de paz torna-se cada vez mais evidente. A guerra russo-ucraniana não é apenas um teste de força militar, mas também um desafio profundo à arte da diplomacia. A cada dia, novos desenvolvimentos emergem, remodelando as estratégias e táticas de ambos os lados. As linhas de frente em mudança, as manobras estratégicas e as iniciativas diplomáticas destacam a natureza multifacetada deste conflito. É uma narrativa que nos desafia a pensar criticamente sobre a natureza do poder, o custo da guerra e a busca pela paz. Os eventos em desenvolvimento nos lembram do equilíbrio delicado entre agressão e negociação, onde cada decisão carrega consequências significativas. À medida que as operações militares continuam, o custo humano permanece um lembrete pungente da gravidade desse conflito. Vidas são interrompidas, famílias são separadas e comunidades suportam o peso das hostilidades em andamento. No entanto, em meio a essa turbulência, há vislumbres de esperança, momentos que refletem a resiliência e determinação daqueles que resistem. A diplomacia, embora repleta de desafios, oferece um caminho para a resolução. As recentes negociações na Arábia Saudita, embora complexas, representam um passo em direção à compreensão e ao compromisso. As discussões entre representantes americanos, ucranianos e russos destacam o potencial para o diálogo superar divisões. Essas conversas, centradas em questões críticas como segurança marítima, trocas de prisioneiros e proteção de infraestrutura, destacam a importância de encontrar um terreno comum. O compromisso de garantir passagem segura para navios no Mar Negro e o acordo provisório para limitar ataques à infraestrutura energética refletem um reconhecimento compartilhado da necessidade de desescalar as tensões. Esses esforços, embora incrementais, significam uma disposição para se engajar em um diálogo significativo, um passo crucial em direção à paz. O envolvimento de atores internacionais, como os Estados Unidos, enfatiza ainda mais as apostas globais deste conflito. Seu papel na facilitação de negociações e na defesa de medidas humanitárias ressalta a natureza interconectada dos conflitos modernos. A potencial suspensão de algumas sanções, conforme proposto pelo Kremlin, adiciona outra camada de complexidade a essas discussões. Tais medidas podem abrir caminho para relações aprimoradas,
oferecendo alívio econômico e promovendo um ambiente mais propício ao diálogo. No entanto, o caminho para a paz é repleto de incertezas. A implementação desses acordos, o verdadeiro teste de sua eficácia, está nos dias e semanas que virão. As frágeis linhas de diálogo vão se manter ou as marés do conflito vão lavá-las? Para aqueles pegos no fogo cruzado, essas negociações carregam o peso da esperança, uma chance de alívio. Ao refletirmos sobre esses eventos em desenvolvimento, é crucial considerar as implicações mais amplas. O conflito russo-ucraniano, com suas ramificações geopolíticas, traz lições para todos nós. É um lembrete das complexidades da guerra moderna, onde a tecnologia e as táticas se entrelaçam com a diplomacia e a resiliência humana. As linhas de frente em mudança, as manobras estratégicas e as iniciativas diplomáticas destacam a natureza multifacetada deste conflito. É uma narrativa que nos desafia a pensar criticamente sobre a natureza do poder, o custo da guerra e a busca pela paz. Ao ponderarmos esses temas, reconheçamos também as histórias humanas que sustentam esse conflito. Os soldados nas linhas de frente, as famílias deslocadas e as comunidades que se esforçam para reconstruir em meio às ruínas. Suas histórias são um testemunho do espírito humano duradouro, a capacidade de suportar e superar diante da adversidade. Neste complexo tapete de conflito e diplomacia, encontramos fios de esperança, tecidos por aqueles que ousam imaginar um futuro além da guerra. Ao concluirmos essa exploração, convido você a refletir sobre essas histórias, a se engajar nas complexidades desse conflito e a considerar as implicações mais amplas para o nosso mundo. Ao fazer isso, honramos a resiliência dos afetados e contribuímos para um diálogo que busca entendimento e reconciliação. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Seu envolvimento, sua curiosidade e seu compromisso em entender essas questões fazem a diferença. À medida que continuamos a navegar por essas histórias, seu apoio é inestimável. Se você achou este relatório perspicaz, por favor, dê um like e considere se inscrever para mais atualizações. Juntos podemos explorar esses tópicos importantes, promovendo uma comunidade de indivíduos informados e engajados. Até a próxima vez, mantenha-se curioso e engajado, enquanto continuamos a desvendar as narrativas que moldam nosso mundo.